tarde, passamos meio-dia. É uma satisfação estar aqui, conversar sobre um tema que é fundamental para o século XXI e para todos os tempos, que é sobre a ética. O tema hoje foi definido como solidariedade, uma ética para o século XXI. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar 20 minutinhos, depois a gente abre para uma conversa, tá? Bem informal, mas eu vou trazer algumas coisas formais, né? Uma conversa informal, mas eu vou trazer algumas coisas formais, porque eu estava falando o casal simpático ali atrás, que eu conheci agora, né? Que como eu venho um pouco da teosofia, um pouco da filosofia, um pouco da militância política, né? E eu misturo todas essas coisas, então a gente acaba pegando um pouco de cada referencial. Bom, nós vamos começar. Quando T.S. Eliot escreveu em 1936 os Contos da Rocha, né? Ele tem uma passagem dele que sempre me ecoa na mente, principalmente nesses tempos que nós vivemos agora, né? É deserto e vazio, e as sombras à beira do abismo. Um negócio forte, né? Negócio forte, mas acho que retrata um pouco esse momento que a gente vive hoje no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. Se nós saímos do século XX, meio apavorados, que foi o século mais violento que a gente teve na história, né? Século XX, só por mortes violentas, nós temos aí um percentual de 10% da humanidade no início do século, né? Considerando os números do início do século, foi ceifado, né, por mortes violentas. Então, se nós tivemos um século difícil, saímos dele atônitos, nós entramos no século XXI não menos preocupados com o que temos aí, né? Você viu, Janaína, que a TV Super é uma TV do bem, né, que proporciona uma mensagem, né, que eleva, mas nós não podemos fazer isso sem constatar qual é a matéria-prima que a gente tem, né? Acho que o primeiro passo para fazer uma avaliação de conjuntura, né, é ver qual é o terreno que a gente está pisando, né? E o terreno que a gente está pisando é essa herança, né, terrível do século XX e o século XXI que começa mal, né? Que começa tendo entre uma das atividades ilegais mais rentáveis e que mais cresce. Você sabe o que mais cresce aí, do ponto de vista das atividades ilegais no mundo contemporâneo? O tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas, minha gente. É um negócio assim inacreditável. Sendo que quase 80% é para prostituição, né? Nós temos hoje a escravidão. A gente fala, não, a escravidão foi superada. Calma lá, nós temos hoje, segundo os números dos organismos internacionais, mais de 40 milhões de escravos no mundo. Talvez nunca tenhamos tido tantos escravos, né, em termos absolutos. Temos mais de 60 milhões de refugiados. Temos trabalho infantil, né, que é extremamente degradante, são as atividades mais penosas. Então, e do ponto de vista ambiental, a gente não precisa nem falar, né? A gente está só abrindo o jornal, a gente vê que a Amazônia aqui do lado está dentro em chamas, né? Nós talvez tenhamos atingido um ponto de não regresso devido à contaminação do meio ambiente. Ontem eu estava assistindo um documentário sobre o plástico. A gente respira plástico, a gente bebe plástico, a gente come plástico o dia todo. Né? Então a gente pode sintetizar, né, a problemática contemporânea. A gente gosta de categorizar, né? Os problemas na verdade são um só, né? Mas a gente precisa categorizar até para entender, né? E eu acho que cada ser humano, né, cada ser que se julga humano, né, inteligente,
tem uma missão de fazer alguma coisinha para conter, né? Para minimizar, melhor das hipóteses, para dar cabo, né, desses 3 grandes problemas que a gente vive na humanidade hoje. O primeiro deles, me parece que é a questão ambiental, né? Questão ambiental, porque não adianta se a gente resolver tudo mais, não tiver um planeta para viver, vamos ver onde? Em Marte, na Lua, em Vênus, né? Então, a questão ambiental é dramática e nós somos chamados, acho que essa é uma das missões da União Planetária, da TV Sul, fazer esses alertas e lançar propostas para que nós consigamos reciclar esse lixo e tornar o planeta um lugar decente para se viver novamente. O segundo grande desafio, me parece que é a questão da desigualdade, né? A questão da desigualdade. Nós tivemos, em 2015, pela primeira vez na humanidade, 1% mais rico ultrapassou 99% do restante, em matéria de acúmulo de riquezas, né? E isso tem toda uma problemática decorrente dessa situação. Antes a riqueza ficava concentrada nos 10%, né? E hoje, com os mecanismos digitais, é muito fácil transferir recursos, né? A digitalização, nessa era da digitalização, ela favorece muito o acúmulo do capital financeiro, né? Porque o capitalismo está numa fase financeira que descolou um pouco da realidade concreta, da produção, da vida, né? Então, hoje, aliás, é por isso que nós temos um excesso de capital no mundo hoje, né? Nós temos 13 trilhões de dólares aplicados em juros negativos, porque o pessoal acumulou muito capital, né? Mas qual é a sombra, né, dessa acumulação? São 3 bilhões de pessoas que vivem na zona da pobreza. 3 bilhões de seres humanos que não têm o que comer, enquanto tem excesso de capital no mundo, né? São umas contradições assim, humanas que a gente tem que conhecer para enfrentar, denunciar e propor alternativas de enfrentar e solucionar esses grandes problemas. Então, a questão ambiental, a desigualdade e todos os problemas que a desigualdade desencadeia. E o terceiro ponto, que também todos eles estão juntos, né? Então, o terceiro ponto, que não é menos grave, é a questão política, né? Porque o que acontece, na verdade, em função dos efeitos negativos da globalização, né? O capital se internacionaliza, lá estamos. O fluxo de capitais, né? As grandes empresas transnacionais dominam, né, a economia, e os problemas continuam locais, né? A economia, o dinheiro está circulando mundialmente, é fácil transferir recursos, né? As empresas são transnacionais e cada vez crescem mais, e as empresas menores vão sendo absorvidas, e os problemas continuam locais. Então, um dos grandes desafios da política hoje é superar a sua insignificância diante dos problemas que são planetários, e ela continua muito localizada. Então, eu trabalho muito no Congresso, assim, a gente entra no Congresso e vê que, assim, em primeiro lugar, o descrédito da classe política. Segundo, o despreparo da classe política, que não consegue discutir muitos sistemas, né? E terceiro, que mesmo aqueles que são extremamente bem intencionados não conseguem fazer quase que nada, porque os problemas eles transcendem muito a capacidade de ação, né? Tem algumas coisas, né, menores que estão ali na gerência política, mas em linhas gerais a problemática é maior do que a capacidade de ação dos estados nacionais, né? A verdade é essa. O Estado Nacional que surge justamente com o intuito da proteção social. Então vocês podem observar hoje o que está acontecendo no mundo todo. É um ataque aos mecanismos de proteção social que reforçaria a solidariedade entre as pessoas. A gente viu nos Estados Unidos, né? Agora o Trump mesmo querendo acabar com a universalização da saúde. A gente viu o problema da Previdência em diversos países, dezenas de países enfrentar a questão da Previdência. Aqui mesmo no Brasil, a primeira proposta foi acabar com
com a solidariedade via capitalização. No fundo, tudo isso segue uma mesma lógica, né? É acabar com a solidariedade. Então, bom, só para resgatar, assim, a gente viu esses três grandes problemas que, né, desafiam a humanidade contemporânea, né? A questão ambiental, a desigualdade, a questão econômica e a política, né? E a gente tem que, né, encontrar respostas para isso. Na visão do Bauman, né, eu acho que ele é um pouco ácido, assim, mas vale a pena a gente ler para entender o que está acontecendo no mundo, né? Ele diz assim, que isso tudo gera uma insegurança muito grande em relação ao presente, né? Porque, enfim, os mecanismos de proteção social que o Estado, né, moderno, né, justamente surge com esse intuito, eles são implodidos, né? Você não tem mais segurança em relação ao amanhã, né? O que vai colocar, qual é a comida que vai colocar na mesa amanhã para a família, né? Isso gera também uma incerteza em relação ao futuro. Se eu não tenho segurança em relação ao presente, é claro que eu terei incerteza em relação ao futuro. E, por fim, uma implosão dos mecanismos de solidariedade, porque se, né, não tem mais essa proteção universal, cada um por si. Isso estimula muito esse lado perverso do individualismo contemporâneo, que tem uma ética, né? Quer dizer, o individualismo contemporâneo, ele permite que as pessoas não fiquem adstritas àqueles valores antigos, né? Da igreja, né? do partido. Enfim, ela já não vem, né, carimbada com um rol de valores, ela pode descobrir os seus próprios valores, mas o aspecto negativo é isso, é o cada um por si. Bom, isso faz com que a gente questione, né, aquela visão, a visão antiga, que a espiritualidade, até a gente lembra lá das palestras, né, na década de 80, ali, que o pessoal falava muito, né, da era de Aquários, uma nova era de solidariedade, de amor, de integração, de fraternidade, e aí a gente chega no século XXI e vê isso, né? Então, aquela visão, né, boa tarde, aquela visão das tradições antigas, né, que nós viveríamos num cosmos e não num caos, né? Vocês podem ver, esse é o ensinamento da tradição grega, né, que vem ali com Pitágoras e Platão. Nós vivemos num cosmos, né? Aliás, cosmos no grego, rita no sânscrito, né? Quer dizer, uma ordem universal, que é a mesma ideia do Tao entre os chineses. Quer dizer, existe uma ordem. Agora, tem muita gente a gente olha e não vê a ordem, né? A gente vê desordem por onde, né, a gente coloca um pouquinho, né, a nossa atenção, a gente abre, né, menos a TV Super ainda tem uma mensagem assim que busca resgatar essa visão. Nós vamos tentar resgatar ela mais para o finalzinho, né? Então, bom, para quem chegou agora, a gente vai tentar, né, sintetizar o que vimos até agora, que são os três grandes problemas da humanidade, né? A questão, os desafios ambientais, a questão da desigualdade e os ataques aí à democracia, a insignificância da política e a degradação do debate no espaço público, né? O debate no espaço público foi muito degradado, né? Isso tudo, né, desemboca aí na constatação do sociólogo Zygmunt Bauman, né, de que nós vivemos uma insegurança em relação ao presente, uma incerteza em relação ao futuro, uma implosão dos mecanismos de solidariedade. Bom, como é que nós vamos resgatar agora e elevar um pouco, né, o nosso sentimento de que é possível fazer um mundo melhor, né? É possível fazer um mundo melhor, né? Enfim, se a gente está aqui é porque a gente tem esperança, né? Aliás, uma das éticas contemporâneas justamente pega a ideia de Bloch do princípio da esperança, né? Quer dizer, se a gente acorda de manhã, se a gente no domingo, né,
meio-dia tá aqui para ouvir sobre filosofia, sobre solidariedade, sobre ética, porque a gente tem esperança que seja possível construir um mundo melhor. E essa esperança ela sempre esteve muito presente, né, na mente e no coração da humanidade. Toda a história da ética no Ocidente, no Oriente também, mas como é um outro capítulo, a gente vai pegar só a ética do Ocidente. Ela traz muito presente assim, né? A esperança de que seja possível construir um mundo melhor, né? Não vou falar de toda a ética do Ocidente, até porque me restam menos de 10 minutos, né? Mas a gente pega lá nas ideias de Homero, o que a gente tinha lá ainda antes da filosofia grega? Nós tínhamos as figuras exemplares. As figuras exemplares eram o padrão da ética. Por isso que o guerreiro, em determinado momento, foi o padrão universal da ética, né? Aquele que a sua honra maior era justamente enfrentar o inimigo, ainda que tivesse que perecer no campo de batalha. A gente pode pensar os heróis da Ilíada e o herói da Odisseia, né? Nós tínhamos na Ilíada, o protótipo do herói era Heitor, né? Heitor, que era o príncipe lá de Troia e incorporava todas as virtudes de um grande líder. A gente pode pensar também em Aquiles, né? Que era o guerreiro por excelência e que estava disposto a tudo para, né, ainda que fosse possível, morrer com honra, né? E na Odisseia a gente tem o Ulisses, né? O Odisseu, que era o protótipo ali da ética, incorporando virtudes como a habilidade na fala, né? A destreza no campo de batalha, a astúcia, né? E, enfim, depois disso nós temos aí uma ética que vem com a filosofia grega, com Platão e com Aristóteles. Platão trazendo as virtudes cívicas, né, da sabedoria, da coragem, da prudência e da justiça. Depois Aristóteles diz o seguinte: nós temos que nos preocupar com o bem, com a felicidade. Isso não é uma coisa pontual assim, eu sei o que é, né? Isso é algo que se constrói ao longo de uma vida. E, bom, depois com o cristianismo nós temos também uma outra ótica, assim, a fé, a caridade e a esperança, né? São virtudes cristãs por excelência, assim, que dão a tônica depois para a ética do Ocidente, ainda que nós temos todo esse problema aí com o desenvolvimento do cristianismo no Ocidente, com os excessos e os malfeitos da igreja. Mas dando um salto, né, para chegar no momento atual, nós chegamos, depois de um longo desenvolvimento, de quase 2000 anos, às éticas contemporâneas, que passam todas elas. Não tem como a gente falar de ética na contemporaneidade sem passar por dois gigantes da filosofia, que foram Kant e Hegel. Kant, ele queria descobrir uma ética que fosse completamente a priori, que não dependesse da experiência, porque seria algo hipotético e ia depender de cada situação. Ele disse, não, para que nós tenhamos um princípio para nos obrigar moralmente, ele tem que ser descoberto a priori. Ele queria fazer algo com a ética como se fez com a matemática, né? A matemática você não precisa ir medindo a mesa para saber que tem, né, medindo todas as formas circulares para saber que tem 360 graus, né? Então ele queria fazer isso com a ética, que tivesse um princípio que nos obrigasse moralmente, que fosse completamente depreendido a priori, né? E aí que ele chega a máxima, né, do age de acordo com a máxima que possa se tornar universal, ou seja, o que nós fazemos, todos os outros poderiam fazer se estivessem naquela situação, né? O imperativo categórico que ele desenvolve lá na fundamentação da metafísica dos costumes, que é válido, né? E resolve boa parte dos problemas. Uma coisa interessante na ética é o seguinte, que nós sempre, nenhuma das escolas éticas do Ocidente ela se esgota no tempo, né? Nós sempre herdamos algo que vem lá do passado, quer dizer, os grandes líderes inspiraram e continuam inspirando, né?
as virtudes cívicas, né, platônicas, ou a felicidade aristotélica inspiraram e continuam inspirando. A ética cristã, né, continua, né, movendo, né, os nossos corações. E, enfim, então o Kant ele resolve boa parte dos problemas, mas não resolve todos, né, porque eventualmente a gente tem que priorizar entre valores, e aí que nós somos remetidos à ética, a eticidade hegeliana, que diz assim, não, se nós depreendemos completamente a priori o princípio da ética, nós podemos cair num formalismo vazio, né? Então a grande crítica de Kant, de Hegel a ética kantiana é essa, né? É que nós poderíamos cair num subjetivismo que, enfim, explica tudo, mas não resolve nada. E é aí que ele propõe a eticidade, né? Quer dizer, alguns valores são superiores aos outros. O valor da vida é superior ao valor da propriedade, né? Bom, então, só para dizer que se a gente vai pensar a ética no Ocidente, somente as éticas contemporâneas, a gente pode pensar no Habermas, com a ética do discurso, né? A ética do discurso, se vista numa dimensão neoplatônica, chamaria todo mundo para a mesa do diálogo. Não só os humanos, né? Chama os humanos, chama os animais, chama a natureza, né? Então essa seria a grande sacada aí da ética de Habermas, a mesa do diálogo. Quer dizer, vamos trazer todo mundo para a mesa do diálogo e vamos então decidir o que é melhor para o todo, né? Mas eu queria ficar, né, já caminhando no encerramento, com uma proposta de ética que é justamente uma resposta para os principais problemas que a gente tem hoje, como demonstra Bauman, que é a implosão da solidariedade. Então, que a solidariedade pudesse se converter, né, naquele princípio motivador das nossas ações. Eu lembro que o Noam Chomsky, que além de linguista, é um grande ativista político, né, ele tem uma frase para mim que resume a proposta de solidariedade enquanto ética. Ele diz assim: a preocupação com os outros é a mais profunda e revolucionária das ideias. A preocupação com os outros é a mais profunda e revolucionária das ideias. Podem ver que aí ele está trazendo toda a ética da autoridade de Emmanuel Levinas, né? Tem toda uma abertura para o outro, né? Quer dizer, geralmente a gente não se relaciona com o outro, a gente se relaciona com a imagem estratificada do outro, mas o outro é o indefinido, o infinitamente outro, como fala Levinas. Que nós, sem uma certa vulnerabilidade para que o outro chegue até nós, sempre é a nossa projeção do outro que interdita o diálogo. Então, para que nós possamos realmente nos relacionar com as outras pessoas, com o meio ambiente, né, com a natureza, com os animais, tem que haver uma abertura, né, no nosso coração. Que foi justamente o que o Buda fez lá 2.600 anos atrás, né? A iluminação do Buda ela é catapultada assim, por esse sentimento de vulnerabilidade total por coisas que as pessoas já não davam mais a mínima, né? Como a velhice, a doença e a morte. Quando ele vê isso pela primeira vez, ele produz um impacto tão grande que ele empreende uma jornada espiritual rumo à iluminação para tentar encontrar respostas para esses problemas. Então, e já que eu falei do Chomsky, eu vou tentar encerrar por aqui, né? Porque eu já estou esgotando o meu tempo, né? Ele tem essa percepção, né, que a solidariedade é a tônica, né, que pode mudar o mundo. E você sabe que lá em 1950, quando ele começou a escrever, o pessoal ainda vinha com as ideias behavioristas de que cada um nascia com uma mente em branco, né, um papel em branco, e ia ao longo da experiência, ia sendo preenchida pela experiência, né? E a própria linguística, a gramática, entendidas dessa maneira, ou seja, por indução, né, por tentativa e erro, a pessoa ia construindo uma gramática no seu cérebro e disse: não, isso aí não funciona.
Isso aí não funciona. Existe uma gramática universal. Existe uma gramática universal, né? E de alguma forma, né, as crianças vão tendo acesso a essa gramática universal. E ele então desenvolve, né, as ideias da gramática universal. E hoje praticamente ninguém fala de linguística sem falar do Chomsky, né? Mas por que eu estou entrando nessa questão da linguística? Para dizer que, assim como existe uma gramática universal que nos ensina, né, a ler, escrever, a falar, a interagir com as pessoas, assim como existe essa gramática universal nas nossas mentes, existe uma inscrição muito forte no nosso coração, né, que é uma gramática do amor, uma gramática da solidariedade, uma gramática da abertura ao outro, da interação, né, com a alteridade, seja ela na forma de pessoas, animais, natureza. E essa gramática, na verdade, os grandes místicos, os filósofos, né, atemporais, as grandes religiões, elas falam dessa gramática do amor. Quando Pitágoras ele sintetiza a harmonia das esferas, ele está falando justamente desse canto, né? Desse canto. E sobre esse canto, com isso eu vou encaminhando o encerramento, fala Luz no Caminho. É uma das obras clássicas do esoterismo ocidental. E ele dá um conselho que vai justamente nessa direção. Se a gente tem a abertura necessária, nós somos capazes até de sentir, né, essa harmonia dos nossos corações. Luz no Caminho diz assim: escuta o canto da vida, conserva na memória a harmonia que ouvires. Aprende com esse canto a harmonia da vida. A própria vida tem a sua linguagem e nunca permanece silenciosa. E esta linguagem não é um grito, como poderia supor tu, que é surdo, mas um canto. Aprende dele que tu és parte da harmonia. Aprende dele a obedecer às leis da harmonia. Bom, caríssimos, é isso. E fico à disposição se tiverem considerações, críticas, sugestões e acréscimos de toda a ordem. Obrigado.